Fala galera, terminamos o último vídeo com essa pergunta. Estamos em Romanos capítulo 6, chegando aqui no meio do capítulo, e eu espero que você siga comigo aqui até o fim. E aí eu perguntei o seguinte: se uma pessoa te perguntar, né, ô Mateus, quando, em que ocasião, o que tem que acontecer para o pecado ainda ter um certo domínio na vida de uma pessoa que até quer viver corretamente, mas algo a atrapalha assim, ainda domina na vida dela. O que você diria? Como você aconselharia? O que? O que aconteceu, talvez? Qual é a razão para ainda haver um domínio do pecado na vida de alguém? O que a Bíblia diz sobre isso? É o que nós podemos ver na continuação. E chegamos agora em Romanos 6,14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois bem, então, como o pecado pode ter domínio na vida de uma pessoa? O versículo, se você inverter a lógica, você responde a pergunta. Porque diz lá: o pecado não terá domínio, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Inverte. O pecado terá domínio se vocês estiverem debaixo da lei e não debaixo da graça. Ou seja, se alguém se coloca, se alguém estiver debaixo da lei, aí sim o pecado terá domínio sobre a pessoa. E o propósito da lei envolve justamente isso. Como nós falamos, a lei não vem para santificar, mas para piorar os homens, tornar o pecado pior, ainda mais suntuoso. Portanto, a resposta para a pergunta é: quando alguém se coloca debaixo da lei. Isso é muito sério. Então fica a pergunta: o que é se colocar debaixo da lei? É alguém que tenta alcançar, na linguagem de Paulo, né? Alguém que está tentando alcançar a salvação, ou mesmo as bênçãos de Deus, através do próprio mérito de obedecer à lei e praticar as obras. Gente, veja como isso é sério. Uma pessoa que tenta ser justa diante de Deus, que acha que pela própria obediência que Deus vai falar com ela: vem aqui, você está salvo, vem para o céu. Ou através dessa obediência, ela está achando que assim ela vai conquistar as bênçãos de Deus para ela. Essa pessoa está se colocando debaixo da lei, e sabe o que vai acontecer com ela? O pecado vai dominá-la, porque a lei foi feita para isso, para quebrar o orgulho do homem de achar que ele consegue. Em toda vez que o homem se colocar debaixo da lei, a lei vai vir para ele, mostrar para ele que ele não consegue. A lei vai vir para quebrá-lo, vai vir para dominá-lo debaixo do pecado. Então, meus irmãos, cabe a nós estar debaixo da graça, porque aí sim o pecado não nos domina. Não é nosso mérito, né? Há bênçãos de Deus, né? Efésios 1, verso 3, diz que somos abençoados com Cristo, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Graças a Deus, meu irmão, graças a Cristo, recebemos as bênçãos do Senhor. Ainda que a gente tenha que agir em obediência, e isso tem consequências positivas em nossa vida, até mesmo a nossa obediência, ela deve ser atribuída, não à nossa força, mas à força de Deus, porque é pela graça, é pelo Espírito Santo habitando em nós que nos capacita a obedecer e praticar. Até mesmo isso não é mérito nosso. Então se coloque debaixo da graça e você verá a santificação fluir na sua vida. Então, vamos falar de uma pessoa debaixo da lei. Na argumentação de Paulo, então, fica visível que se alguém está debaixo da lei, na verdade, essa pessoa, então, ela não está em Cristo.
porque o pecado a domina. Ainda que ela tenha alguma fé, é uma fé defeituosa. É uma pessoa que não se converteu ainda. Porque Paulo está fazendo o tempo todo aqui a analogia de alguém que ou está em Cristo ou ainda está no pecado. Ou está vivo para o pecado ou está morto para o pecado. E aí ele continua e fala, ou está debaixo da lei ou debaixo da graça. Portanto, não se converteu ainda. Se tem fé, é uma fé defeituosa, não é uma fé que a salvou. O véu ainda está sobre o seu rosto, ela ainda não se quebrantou, ela está debaixo da lei, e a lei está tentando conduzi-la para o quebrantamento, mas ela ainda não teve consciência da própria miséria e que o pecado abunda em sua vida. Portanto, meus irmãos, a gente vê muitas pessoas, né, que até estão na igreja, na célula, mas o pecado ainda domina. E você vai ver porque elas estão debaixo de religiosidade. Elas estão debaixo de religiosidade, não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo que a liberta do pecado. Amém? Verso 15, ele faz novamente uma pergunta que a gente já respondeu, e de novo com indignação. Pecaremos então, já que não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça? E ele responde, de maneira nenhuma. Não tem mais sentido pecar e viver no pecado agora que eu estou debaixo da graça. Porque a graça que me salva é a graça que me santifica, não faz sentido nenhum. Esse pensamento, ele é de Satanás, ele é libertino, ele deturpa a graça. A graça que me salva é a graça que me santifica, que me transforma, que me conduz a obedecer à lei de Deus. Não porque agora a lei está acima de mim, mas porque ela está escrita em nossos corações. Então agora eu não estou obedecendo porque tem algo me botando medo, algo me pressionando. Não, mas porque eu quero obedecer, porque meu coração foi regenerado. Eu sou inclinado para as coisas de Deus agora. Amém? Vocês estão entendendo a mudança drástica que a graça provoca em nossa vida? E de novo ele vai falar, né? Vocês não sabem isso. De novo, a ignorância é a razão para a libertinagem dentro da igreja, é a razão para o antinomismo, pessoas que não querem se colocar debaixo de regras, é a razão para a hipergraça, ignorância. E aí, Paulo vai fazer agora entrar num novo argumento que eu vou deixar para o próximo vídeo, que é o argumento da conversão.